Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Na nossa entre-safra da Bíblia Sem Maquiagem, estou fazendo aqui o nosso Novembro Negro, como você deve se lembrar. E o tema de hoje é justamente isso. Esse comentário eu vi naquele vídeo do Roberto Valverde e foi o que me chamou a atenção. Não tem como esquecer a nossa condição de negra aqui em Salvador. E é inaceitável que aqui em Salvador exista esse tipo de preconceito. Aqui pode ter todos os outros preconceitos, menos este, o racismo, sendo que a Bahia é o lugar que tem mais pretos, fora da África. Então eu já caprichei um pouquinho mais e coloquei o nome desse vídeo, Racismo em Salvador, Vergonha Nacional. Mas pro final do vídeo você vai ver por que o racismo entre os pretos existe e não é de agora. E pelo jeito vai continuar. Mas afinal, o que é ser racista mesmo? Em 1935, o racismo passou a ser a política oficial do Estado alemão, com a separação total entre os judeus e arianos. Nós não estamos aí, hein? E quando foi que nós entramos aí? Foi preciso aceitar as teorias inventadas lá na Europa e nos Estados Unidos no século XIX. Você sabe que a gente tem que sempre ir atrás dos outros. Veja bem que cá entre nós, as teorias raciais até as primeiras décadas do século XIX, o termo raça estava associado à religião e à descendência. Este estatuto de pureza do sangue foi que estruturou as relações entre Portugal e os povos da África. Aquele que não professasse ou fosse recém-convertido à fé católica é que era raça infecta, gente de sangue impuro. Sendo assim, o que justificava as desigualdades sociais era a religião e o nascimento. E por causa disso, eu gostaria de acrescentar desde já o que diz o capítulo 7 e 8 do profeta Daniel, quando está sendo mostrado para ele um reino que tira dentes de aço, unhas de metal, ia pisar os santos, ia lançar a verdade por terra, ia ocupar o lugar de Deus, ia fazer isso e ia prosperar. Mas eu vou aguardar para o próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai se chamar A Bíblia Não é Religião. Aguarde. E como é que ficou tudo isso, depois que o mundo aceitou o que o inglês mandou? O dado que eu trago agora é alarmante. 500 casos de racismo nos primeiros 6 meses desse ano, somente aqui em Salvador. Nesse final de semana, mais 2 crimes foram parar nas delegacias especializadas, também ganharam as redes sociais. As vítimas decidiram não se calar. O ano é 2025 e mesmo em um país miscigenado, no estado onde 85% das pessoas se declaram pretas, os casos de racismo ainda são comuns. A ignorância e o preconceito persistem. Em Salvador, o vídeo gravado pelo cantor Samuel Marques viralizou nas redes sociais. Na gravação, um homem o chama de urso do cabelo duro, achando fazer uma alusão jocosa a um personagem de desenho animado. Samuel veio hoje à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa e registrou um boletim de ocorrência. Somente no primeiro semestre deste ano, mais de 500 casos do tipo foram registrados aqui na Bahia, um aumento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. O caminho correto é esse, é um enrijecimento dessas leis, a fim de que essas pessoas não cometam mais qualquer tipo de discriminação, que seja racial ou pela orientação sexual, enfim, por idoso, nenhum tipo de discriminação venha a ocorrer. Um homem denuncia caso de injúria racial dentro de um grande supermercado localizado na Avenida Vasco da Gama, aqui em Salvador. Pelo vídeo, pelas imagens que aparecem, a gente pode ver 2 homens discutindo. Um deles acusa que o outro homem, que também era cliente do supermercado, eles se encontraram na fila do estabelecimento, ofendeu ele com palavras. Só na Bahia, em Salvador, de macaco. Como é que você chama isso aqui? Ele me chamou de macaco. Ele me chamou de macaco. As pessoas estão de prova. Ele tem que ir preso. Houve um episódio de injúria racial, segundo as palavras de Eduardo Ramos, que é programador de sistema, está aqui com a gente. Eduardo, o que é que aconteceu? Eu estava aguardando na fila, né, para ter o atendimento, e daí ele furou a fila, e aí começou a discutir com a minha noiva, e aí eu me aproximei, né, porque era uma pessoa estranha,
E aí ele começou a dizer que ela tinha me chamado para poder intimidar ele. E aí ele foi se exaltando, eu pedi para ele manter a calma, que não tinha necessidade de ele se exaltar. Até o momento que ele me chamou de macaco 3 vezes. As pessoas que estavam em volta escutaram. O sentimento que fica é de impunidade, né? Porque o rapaz veio para poder separar a gente, queria retirar a gente da fila, as pessoas se exaltaram, disseram que não era para tirar, que ele que tinha que sair, que ele que tinha que ser preso. E ele tava dando risada e ele saiu andando pela porta da frente. Uma loja de uma tradicional marca foi acusada de racismo por um cliente negro em Salvador. O funcionário do shopping pediu para olhar a mochila do homem, que havia acabado de comprar um produto na loja Zara. Ele teve que apresentar a nota fiscal. As pessoas ao redor se revoltaram com o episódio. Mais um caso de racismo na Zara. Em nota, o shopping da Bahia afirmou que a atitude do segurança descumpriu regulamentos e que não compactua com atos discriminatórios. Já a loja Zara alegou que está tomando todas as providências necessárias para que isso não se repita. Há 2 semanas, um gerente da Zara em Fortaleza virou réu por ter expulsado uma delegada negra da loja, alegando motivos de segurança. O caso aconteceu em setembro. As investigações da polícia revelaram ainda que funcionários usavam o código Zara Zerou quando algumas pessoas, principalmente negras, entravam no local. A loja negou a existência de um código para discriminar clientes. Aí, 4 meses depois da denúncia, eles fecham um acordo extrajudicial para não levar adiante o processo. Ou seja, fica tudo quietinho, né? Como se nada tivesse acontecido. Olha aí, o termo de confidencialidade do acordo impede que as partes revelem o valor da indenização. Mas o carão que ele passou, todo mundo viu. Olha aí a reação do rapaz no momento de aflição. Você não tem vergonha na cara? Eu sou preto como você. Claro que o outro é preto, mas ele não sabe disso. Ele não sabe que é por isso mesmo que ele foi empregado. E às vezes a gente precisa saber uma coisinha ou duas. Você sabe que você não tem obrigação de abrir a sua mala. Você não tem obrigação de mostrar suas coisas para ninguém antes que venha a polícia. E aí você pode fazer a sua denúncia. Com certeza aquelas pessoas não vão aguardar a polícia chegar. Agora, olha aí uma das coisinhas interessantes nesse país. O racismo é um crime grave e inafiançável. É inafiançável? Então que acordo foi esse que o rapaz fez com a loja? Porque pelo que eu entendo, inafiançável é que não existe fiança. Eu sou muito interessada em enfrentar o racismo. Por isso que o ano passado eu coloquei lá na minha rede social um vídeo sobre a pouca vergonha que é o racismo aqui em Salvador, na capital afro do Brasil. Aí no mês de julho fizeram uma ação contra o racismo lá na Lapa. E eu fui, fiz as minhas denúncias. Estava lá o CEPROME, estava lá a Defensoria Pública, estava lá a DECRIM. Tinha lá muita mídia, tinha muita gente dando entrevista, delegada dando entrevista, tudo para mostrar para as pessoas uma coisa que não dá resultado. Cadê a minha resposta até agora? Eu tenho entrado em contato com eles via WhatsApp. E cadê a resposta? Olha aí, uma conversa de louco, ninguém sabe o que está falando mais. São todas essas empresas mamando na teta do governo e ninguém resolve nada. Você viu como é que a mulher mudou de assunto lá nas denúncias de racismo? Já entrou lá problema de religião, já entrou problema de idoso. Nós temos que focar num assunto, o racismo, cada coisa a seu tempo. Existem sanções punitivas por lei para esse comércio, mas vai lá ver se a Zara não está funcionando a full, firme e forte, ninguém faz nada. E o cliente que saiu rindo do outro, que ele chamou de macaco lá na loja, não acontece nada, ninguém faz nada. A impunidade é grande nesse país. Não está dizendo aqui que a injúria racial também foi equiparada ao crime de racismo? Não acontece nada, nem com um, nem com o outro. Olha aí minha conversa com o DECRIM. Já juntaram lá o meu processo, o vídeo e a resposta que estou aguardando. Quando é que chega? Será que chega algum dia? Porque aquela perseguição continua cada vez que eu entro no lugar. Se eu for 1000 vezes no mesmo dia, as 1000 vezes eu vou ser perseguida. E a Defensoria Pública, hein? Ela tem poder para recomendar o afastamento dos seguranças. Já aconteceu em shoppings em São Paulo. Mas ela está preocupada para livrar Eduardo Bolsonaro da denúncia. Gente comum não importa. Mas veja só que o racismo não atinge só gente pequena. Olha só quem mais sofreu muito racismo. O atacante da seleção brasileira, Vinícius Júnior, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e se emocionou ao falar sobre os diversos insultos racistas que precisou enfrentar ainda na curta carreira.
A entrevista ocorreu na véspera do amistoso contra a Espanha, marcado pelas duas federações contra o racismo. Vini chegou a dizer que tem perdido a vontade de jogar futebol. As lágrimas foram substituídas pelo habitual sorriso quando ele começou a falar do jogo de terça, que vai ser disputado sob o lema Uma Só Pele. Eu fiquei sabendo que um dos colegas dele não gostou que ele tivesse reclamado, mas se ele não tivesse falado, isso não teria acontecido. Nos estádios, agora virou lei. Lei Vini Júnior. Todos vão ser beneficiados. E veja bem que já tinha uma lei antes, hein? Antes do Vinícius falar, já tinha lei. Mas como você já sabe, as leis são para não serem cumpridas nesse país. Tanto que existe essa coisa chamada filtragem racial, ou seja, as pessoas negras são abordadas, revistadas, sem sequer estar fazendo nada. Morde e assopra. Por que será que nós somos abordados e revistados com mais frequência do que outros grupos raciais? Mas a gente sofre muito por não saber das coisas. Olha aqui, se o Vini Júnior soubesse disso que eu estou mostrando agora, se ele não ia ter força para enfrentar aqueles racistas da época, era só ele gritar, Mouros, 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 e eles saíam correndo. Mouros africanos no norte da África conquistaram e governaram a Espanha por 781 anos. Eles passaram por Marrocos e atravessaram o Estreito de Gibraltar para entrar na Península Ibérica, Espanha. Mouros africanos construíram universidades e mesquitas na Espanha. Eles também fizeram enormes contribuições para matemática, medicina, química, filosofia, astronomia, botânica, maçonaria e história. Mas é assim que eles querem nos ver. Nos relacionam aos macacos, os bichos mais sábios que tem. Olha aí quanta variedade de macaco que tem, até ruivo. Tem macaco branco. As pessoas que não sabem fazem qualquer coisa para a gente se envergonhar. É por isso que a gente precisa saber para levantar a cabeça na hora que o ignorante venha na nossa direção. Só que o povo preto tem uma coisa de ruim. Não é amigo entre si. Olha aqui, como é que era a África do Sul antes dos colonizadores chegarem. Veja bem, se os povos pretos não estavam uns expulsando os outros, até que chegou o colonizador e criou o apartheid. Aí eles não tinham como brigarem mais. Aí eles foram colocados todos no mesmo pé de escravidão. Is there any estimates for the number of people, of Bushman people that were there, say in the 1600s? And how densely populated was South Africa? And what part of Africa exactly are we talking about? Like Africa's a wallopingly big continent, despite the Mercator projection. And so, and the people who Americans think of as black, they occupy Africa south of the Sahara Desert, but fundamentally north of where South Africa is. Like how far up were the Bushmen? How far to the north were the Bushmen the predominant human population in the 1600s? Well, that's a very important point. So they occupied. They were several thousands. I don't know if they were 100,000. I'm not sure. We can check those numbers. Yeah. But they lived pretty much all over South Africa, and they lived more to the eastern part, which is important because the eastern part is much more fertile land. It's much more humid, and that's where the most productive farming land is, and so forth. Right. The western part is arid. It's more deserts and dry, and so forth. So they lived mostly in the east. Yes, but they don't anymore, and that's important because so if you go to the eastern parts, like the Drakensberg, you would find the cave paintings of the Khoi and the San, but they don't live there anymore because they were pushed out by groups coming in from the north, who. It has become a controversial term, although I don't know what the appropriate term then would be, by the Bantu people. So the word Bantu is a word that means people. It just means people. That's typical anthropologically. Most tribes refer to themselves as the humans, as opposed to everyone else who aren't the humans. Exactly. So they've been known as the Bantu-speaking groups, but today it's controversial to use that term. Why is that? Because it's a term that refers to black people. And I think some people have used the term in the context of making derogatory remarks or something to that effect. I see. Okay. But that's how they were known historically. And that's the Zulus and the Xhosas and the different groups that we know in South Africa today. And they came down from the north and pushed out the Bushmen. The north, and they pushed out the Bushmen. Right. Yes. Now, also the Bushmen, from what I understand, and I don't know lots about the Bushmen either, although what I do know about them is that they were basically
hunters and gatherers and trackers, and that they were very sophisticated at Very that. Right? They had those little lightweight bows and arrows and the poison darts, and they're very good at running down prey, right? And they can live where no one else can live. But also, they weren't agriculturalists, from my understanding, and there were no places where the Bushmen produced like cities or dense population centers. Correct. And they are fairly small also, which is one of the reasons when the bigger tribes came in from the north and there was conflict between these groups, they were pushed out. They were not able to take a stance against the Zulu people, who are typically a strong nation. Right, and well armed comparatively. Yeah, very militaristic. Yes. Right. The Bushmen have those little bows and arrows with their poison darts, but those don't make very effective weapons of war, partly because the poison is long acting. Yes, exactly. You know, and for all those people who think, by the way, that the Bushmen were like peaceful agrarian communists and that there was no conflict amongst them, let's say, prior to the Bantu or the Europeans, the most common, if I remember correctly, the most common pathway to death for a Bushman man is through murder. So you can use those darts on other people quite effectively if there's a feud. I also know that the Bushmen, because they lived in small tribal groups, they didn't evolve a real judicial system, and often their disputes would turn murderous. And so in some of these areas where the Bantus, for example, came down, the Bushmen would use the Bantu judicial system, which was more advanced, as a means of mediating their own disputes. So I just want to bring that up to put to rest any suspicions that the Bushmen, for example, were Rousseau noble savages and that everything was peaceful before civilization came along. It's like, that's not how the world works, even a little bit. Okay, so in the 1650s, the Europeans came to the very southern tip of Africa, and that was primarily a consequence of the trading routes, because people had to sail around the Horn. Yes. Right, and they set up this settlement as a refreshment station, you said, for the sailors, and that would be the European sailors who were starting to trade in India and so forth. Exactly, yes. And in Asia. And also to service the ships, building ships, repairing ships, and so forth, yes. So that they started there in 1652. Eventually, they had what we call the Vryburgers, or the Freeburgers, which was that they were employees of the Dutch East India Company. Some of them were then released from their contracts so that they could become farmers, so that they could start developing an economy. And so there were some clashes with, for example, the Bushmen already there in the Cape, between the Europeans and the Bushmen, but there was also examples of trading and cooperation and so forth. Right, so that's similar to what happened in North America. Yeah. Like there were lots of it. There were lots of peaceful and productive interactions between the natives and the Europeans, and it also depended on which Europeans. From what I know, there was conflict up north in Africa, and there was nomadic tribes and some groups. So they were pushed down as a consequence of intertribal warfare in their own land. So the Europeans start settling in the southernmost part of Africa. It's the Dutch East India Company. It's primarily for trade. The employees of that company get acclimated to Africa. They realize that there's immense productive farmland there. Like I read, for example, I know Uganda's farther north, but Uganda has enough arable land to feed all of Africa with no problem. Yeah. And a water table that's 200 feet below the surface of the country that's virtually everywhere in the country. Yeah. Right, so God only knows how many people Africa could support if it was well managed. Não é à toa que eles dão preferência aos seguranças negros. O negro vê o outro negro como inimigo. Por isso que o Salomão já disse, lá no Provérbio 28:3, o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Coloque preto no lugar de pobre e veja se não funciona direitinho. Só que ainda me preocupa alguns daqueles comentários lá do vídeo do Roberto. O que você está fazendo para melhorar isso? A mentalidade de escravo que não vai embora, isso me preocupa, porque olha o que esse outro rapaz está falando. Aqui a mentalidade é instigada a curtir festas e mais festas. Infelizmente essa cultura nem de muito longe vai mudar. Tem que mudar e tem que mudar agora, porque depois não dá mais tempo, é urgente.